meu nome é Mara, meu nick, quero dar boas-vindas a você, sim, você, amiguinha, você, amiguinho. Sejam todos bem-vindos ao nosso Bíblia e Companhia. A sua companhia é a melhor, com certeza. E juntos a gente tem o compromisso de aprender mais sobre a palavra de Deus. Setembro Amarelo, estamos falando sobre as nossas emoções. Estou aqui com os meus emoticons. E olha que bonitinho esse amarelinho. Com eles nós também podemos aprender sobre as emoções. Olha, esse aqui é o emoticon da tristeza. Esse daqui é o da alegria. Esse é o da raiva. Esse daqui é o emoticon do nojo. Quando eu vejo alguma coisa que eu não gosto, meio que eu nojo. Mas hoje, na nossa história bíblica, eu quero falar sobre um sentimento que nos paralisa. O medo. O que é que te deixa com medo? O medo vem quando a gente se sente ameaçado. Acontece alguma coisa e você sente que você está em perigo, você se sente ameaçado e vem o quê? O medo. E o nosso personagem de hoje, ele passou por uma situação que ele deve ter ficado com um medão. Existe medão? Sim! Eu ainda hoje quero falar com você a respeito disso, da intensidade das nossas emoções. Porque às vezes você sente um medinho, um medinho. Às vezes você sente um medo, e às vezes você sente um medão, um pavor. Tem isso também, a gente precisa aprender sobre todas essas coisas. Mas vamos lá ouvir a nossa história? É muito interessante, eu tenho certeza que você vai gostar. Presta atenção. É hora da história! A nossa história de hoje se passa com um personagem muito teimoso. É o Jonas. Jonas está num barco, mas como que ele veio parar aqui? Deus deu uma missão para Jonas. Era para ele ir para Nínive. Olha aqui, ele tinha que vir para esse lado. Mas ao invés de ir para Nínive, ele pegou o caminho contrário. Desceu até o porto de Jope e comprou uma passagem e embarcou no barco que ia para Tarsis. Deus mandou ele para cá e ele decidiu ir para cá, desobedecendo o que Deus havia mandado ele fazer. E Jonas estava junto com esses homens, a tripulação do barco, indo para onde? Para Tarsis. No meio do caminho, Jonas foi lá pro fundo do barco descansar. Deitou lá e começou a dormir. Mas, em meio àquela viagem, uma grande tempestade se abateu sobre o barco. Cabum, cabum, cabum! O mar começou a ficar cada vez mais bravo e parecia que o barco ia afundar porque as ondas eram muito fortes. Cabum, cabum, cabum! A tempestade estava ameaçando a vida de todos que estavam no barco. Eles foram lá e acordaram Jonas. Como é que pode, no meio de uma tempestade, alguém dormir? Jonas conseguiu. E eles tiveram que ir lá dizendo: acorde, 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 olhe pro seu Deus, porque a tempestade está muito forte. Peça para ele nos dar livramento. Jonas parou para pensar e depois de um tempo ele disse: me jogue no mar. Essa tempestade é porque eu estou fugindo de Deus. Eles pensaram e viram que não tinha outra saída. E como ele havia dito, e a situação está ficando cada vez mais difícil, eles jogaram Jonas dentro do mar. Ticabum, 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 ticabum. O nosso personagem começou a afundar, indo para o fundo do mar.
Mas de repente, um ser muito grande surgiu e engoliu o nosso personagem. E provavelmente depois que ele engoliu o Jonas, ele mergulhou lá pro fundo do mar. A situação estava cada vez mais difícil para esse personagem, porque ele estava descendo cada vez mais. E quando ele deu por si, ele estava num lugar assim: onde eu estou? Esse aqui é o ventre do peixe. Com certeza lá era muito escuro. Você tem medo do escuro? Eu teria medo se eu estivesse no escuro como esse que Jonas estava. Por quê? Porque ele estava num lugar desconhecido. Com certeza ele não sabia o que estava acontecendo com ele. Ele deve ter ficado com um medão, não é verdade? Porque ele estava aonde? Na barriga do grande peixe. Ai, as coisas não estão nada bem para ele, não é verdade? E a palavra de Deus diz que ele ficou durante 3 dias lá na barriga desse peixe. E o peixe deve ter ido por muitos lugares com ele na barriga, não é verdade? Porque o peixe não para de nadar. Deve ter ido para muitos lugares. E Jonas lá dentro balançando e acontecendo muita coisa com ele no estômago do peixe. Situação difícil, não é verdade? E agora, quem que ia achar Jonas? Ele deve ter sentido medo. Lá em Jonas 2:2 diz que ele sentiu uma angústia. Sabe quando você fica com o peito apertado assim, que você não consegue respirar direito? É angústia. E ele deve ter se sentido muito mal quando ele estava lá. E quem será que tá vendo Jonas lá dentro da barriga desse peixe? Será que acabou tudo pra ele? Não. Sabe por quê? Porque Deus está em todos os lugares. Não existe lugar aonde Deus não nos veja. Olha o que diz aqui. Deus está em todos os lugares. Deus sabe tudo o que acontece com a gente. E porque Ele é onipresente, está em todos os lugares, é onisciente, sabe todas as coisas. E tem todo o poder. Ele ouviu a oração de Jonas. Quando estava lá naquela situação difícil, Jonas conversou com Deus através da oração e Deus deu mais uma chance para ele. E sabe o que aconteceu? Você sabe, amiguinho, você sabe, amiguinha. O peixe vomitou Jonas lá na areia da praia. É isso que a Bíblia diz. Que o peixe vomitou Jonas lá na areia da praia. Aonde? Perto de Nínive. E depois que ele foi vomitado pelo peixe, nosso amigo teimoso decidiu fazer a vontade de Deus. Ele foi até Nínive cumprir a missão que Deus havia dado a ele, que era dizer para os ninivitas, para os moradores de Nínive, que eles tinham que se arrepender, que Deus estava dando 40 dias para eles se arrepender, porque se eles não se arrependessem das coisas ruins que eles faziam, Deus ia trazer destruição sobre aquela cidade. Mas os ninivitas, eles se arrependeram, sim. E a missão de Jonas foi bem sucedida. Hoje estamos falando sobre um medo. E na nossa história, nós vimos que o nosso personagem estava numa enrascada, não é verdade? Desobedeceu a Deus e foi parar na barriga do peixe. Com certeza ele deve ter sentido muito medo. Por quê? Porque ele estava num momento de insegurança. Onde já se viu? Na barriga de um peixe. Ele não conhecia aquele lugar. Era tudo estranho, era escuro, devia ser úmido, devia ser muito fedido.
trouxe medo, angústia, insegurança para esse personagem. Sabe, amiguinho, sabe, amiguinha, às vezes a gente também sente a insegurança. A gente não se sente seguro. E daí vem o quê? O medo. As coisas desconhecidas trazem medo para a vida da gente. Mas não se esqueça que nesses momentos de medo, de insegurança, que o nosso personagem passou, aqueles tripulantes daquele barco devem ter passado em meia tempestade, que ele sentiu na barriga do peixe, eu sinto, você sente, nós não podemos esquecer que nesses momentos de medo e de insegurança, Deus continua conosco. Lembra que eu falei para vocês? Deus está em todos os lugares, isso mesmo. E Ele pode nos ajudar a lidar com o nosso medo. Porque não faz mal sentir medo. O medo é uma emoção que vem quando a gente se sente inseguro. E nós vamos conversar mais sobre o medo. Mas agora a gente vai ter que dar uma paradinha. Mas a gente já volta, não sai daí, tá bom? Estamos apresentando Bíblia e Companhia com Mara Melnick. Estamos de volta! Bíblia e Companhia com Mara Melnick. Turminha do céu! Nós estamos aqui no cantinho da Turminha do céu para falar sobre o medo, para continuar falando sobre o medo. Na Turminha do céu, quem nos ensina sobre o medo é a Estela, a estrela medrosa. Olha a cara de medo que ela está. O medo é um sentimento que vem quando a gente se sente seguro. Tem o medo real, que são coisas que te trazem ameaça, né? Por exemplo, quando você chega perto do fogo, muito fogo, você fica com medo, porque o fogo queima, isso mesmo, isso é o medo real. Mas tem o medo irreal, quando a gente se sente ameaçado por coisas que não existem, só existem na nossa imaginação. Por isso que criança não deve ficar assistindo filme de terror, porque fica vendo aquele monte de coisa ruim, e daí à noite, na hora de dormir, não consegue dormir no escuro, porque acha que aqueles personagens que estavam lá no filme vão aparecer ali no quarto. Não, eles não vão aparecer, porque eles são irreais, inventados pelas pessoas. Mas a gente não deve assistir, porque nos fazem mal. Tem um personagem na Bíblia que passou por medo também. É essa garotinha aqui, a serva de Naamã. Essa menina, ela foi levada para longe da sua família. O povo de Israel lutou com o povo inimigo e perdeu. E muitos judeus foram levados cativos como prisioneiros para o país que havia ganhado a guerra. Junto com essas pessoas foi essa menina que foi trabalhar na casa do grande comandante chamado Naamã, o segundo homem mais poderoso da Síria. Ela se tornou a serva da esposa desse grande comandante e ela trabalhava naquela casa. Será que ela ficou com raiva desse homem por ele ter levado ela como escrava para esse lugar? Deve ter sentido sim, porque ela não havia feito nada para ele e por causa disso teve que trabalhar na casa dele. Deve ter sentido raiva. Será que ela se sentiu triste por ir para longe da sua família? O que você acha? Com certeza, ela era nova ainda e vivia longe da família. A Bíblia não fala que ela voltou a ver sua família. Então ela deve ter passado muitos momentos de tristeza e solidão. Será que teve momentos em que ela ficou com medo? Com certeza, ela deve ter passado por muitos momentos aonde ela sentiu medo. Porque a Síria era um lugar desconhecido. E ela se sentiu insegura, com certeza, porque ela não
sabia o que ia acontecer com ela. Então, essa menina da Bíblia, a serva de Naamã, ela deve ter passado por medo também. Mas sabe, amiguinha, sabe, amiguinho, tudo isso que ela passou não a deixou esquecer do Deus de Israel, o Deus que ela confiava. E mesmo em momentos muito difíceis, ela conhecia, ela sabia o que Deus podia fazer. Naamã ficou doente. Você conhece essa história? Ficou muito doente. Ela foi até a sua senhora e disse para ela bem assim, que se Naamã fosse até Israel e procurasse o profeta Eliseu, que ele poderia ajudá-lo a ser curado. Essa menina, ela sabia dos grandes feitos do Senhor. Que Deus já havia feito muita coisa através da vida de Eliseu. E que Deus podia fazer milagres. E ela testemunhou sobre Deus quando ela disse para sua senhora que se Naamã fosse até Israel, que ele poderia ser curado. E isso aconteceu. Naamã foi e recebeu a cura. Isso porque essa menina, em momentos muito difíceis, passou medo, passou tristeza, passou por várias emoções, assim como eu e você. Mas ela teve o quê? Coragem. Ela teve ânimo para passar por todos esses momentos. E por causa da vida dessa garotinha, Naamã testemunhou sobre o poder de Deus. E ele testemunhou dizendo que não havia nenhum outro Deus como o Deus de Israel. Ai, que linda essa história, não é verdade? Então, não faz mal a gente sentir medo. O que a gente não pode deixar é o medo nos dominar. Com a turminha do céu, a gente aprende sobre personagens da Bíblia que passaram por vários sentimentos. E hoje nós estamos falando sobre o medo. E conhecemos a linda Estela, a estrela medrosa. Está na hora de desenhar! Vamos lá, então, no nosso Vamos Desenhar de hoje, aprender a fazer uma colagem junto com o desenho. Na colagem, a gente vai fazer esse simpático sapo. Rabbit, rabbit, rabbit. E daí a gente colocou ele na água e desenhamos um sol e uma nuvem. Então aqui no Vamos Desenhar de hoje a gente tem uma mistura de desenho com colagem, ok? Então vamos começar fazendo o sapo. Aqui ó, eu fiz ele com papel verde, mas se você não tiver papel verde aí, você pode fazer com giz de cera, tá? Primeiro você vai precisar de duas circunferências, uma maior, outra menor. Essa maior você vai fazer verde, então você risca lá dentro e a gente vai pintar aqui dentro de verde. Daí você vai precisar fazer essa menor aqui de vermelho. Tá? E para fazer o corpo do nosso sapinho aqui, a gente vai fazer uma parte que é desse jeito aqui, ó, tá? Você vem, faz uma curva, sobe e fecha. Então, pinta tudo isso, tá? A parte verde, essa aqui, da cabeça, você vai ter que pintar dos dois lados. O lado de dentro e o lado de fora. Ok? Vamos pintar, então, tudo isso daqui. Essa peça nós vamos pintar dos dois lados. Então, já pintei desse lado. Vou virar ao contrário.
Vou colocar aqui, ó, eu consigo ver a marca lá do outro lado. Vou colocar aqui e vou riscar assim. E vamos pintar o outro lado também, porque a gente vai utilizar dos dois lados. Agora vamos recortar. Já pintei e vamos recortar. Esse sapinho eu fiz com o papel assim e para fazer o lago eu fiz uma sanfoninha, ó. Eu fui dobrando o papel e colei aqui. Mas nós vamos fazer um outro modelo de laguinho, porque aqui eu vou colocar 2 sapinhos. Aqui só tem um. Aqui eu vou colocar 2. Então, para fazer esse laguinho aqui, você pode fazer 2 coisas. Você pode cortar um pedaço de papel azul assim, como se fosse as ondas, tá? Ou você pode simplesmente pintar. Você vem aqui e faz o desenho das ondas assim e pinta, tá bom? Como eu já tenho esse daqui cortado, eu vou fazer com esse daqui. Eu vou colocar 2 partes para fazer esse laguinho. Vou colar primeiro a parte de cima, aqui, assim. E vou colocar mais uma parte aqui embaixo. Pronto, já temos o nosso laguinho. Vou montar primeiro esse sapinho aqui que a gente pintou o papel, né? Então, você vai pegar a primeira parte e vai dobrar assim, tá? Daí, você vai dobrar também essa parte aqui, o vermelho, desse jeito. E nós vamos colar o vermelho aqui dentro. Mas veja, ficou grande, então eu vou diminuir um pouquinho, tá? Vou diminuir aqui porque ficou muito grande. Daí você diminui aí. Para diminuir, eu dobrei, ó. Tá? Ó, agora já ficou bom. Então, agora a gente vai colar aqui dentro, porque essa daqui é a língua do sapo. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Conhece essa música? Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer mais que chulé. Agora a gente vai colar aqui embaixo essa parte. Só que veja, ficou meio grande, então eu vou tirar um pedaço aqui e vou colar. E vamos colocar ele aqui. A gente precisa fazer essa parte do olho aqui também. E como é que você faz? Você pega o giz de cera e faz... como a gente fez essa parte grande aqui do corpo, a gente vai fazer pequenininho. Então, a gente vem aqui, faz assim. E faz o outro do mesmo tamanho. E pinta. E recorta. Vamos colar o olho do nosso sapo. Aqui. Um aqui. E o outro aqui do lado. E vamos colar ele aqui no laguinho. Tá estranho, né? Mas a gente já vai terminar. Agora eu vou fazer os 2 olhinhos, veja. Tá? Vamos fazer esses olhinhos aqui. Canetinha. É só fazer uma bolinha. Uma aqui e outra aqui. E para fazer as mãozinhas e as pernas do nosso sapo, a gente vai pegar o mesmo giz de cera que você pintou aqui e fazer assim, ó. É bem fácil. Vamos fazer ele com um braço pra cá, assim. Daí a gente faz 3 risquinhos aqui e faz bolinha na ponta. E vamos fazer ele com esse outro braço pra cá, como se ele estivesse se equilibrando. Fazemos as 3 bolinhas também. E as pernas dele, vamos fazer uma
aqui, assim, e fazemos os 3 risquinhos e as 3 bolinhas. E essa outra perna nós vamos fazer aqui, assim. E olhe que bonitinho que ficou esse sapinho. E agora vamos fazer eles num lindo dia de sol. Tia Mara, eu não sei desenhar sol. Não sabia, porque eu vou ensinar agora como é que se desenha. É bem fácil. Você pega aqui o laranjado e você vai fazendo assim, ó, como se fosse um labirinto. Pronto. Agora vamos fazer os raios solares, vários raios. Tcharam! Aqui está o nosso sol e vamos fazer as nuvens. Já ensinei a desenhar nuvem aqui, mas você faz a nuvem aí do seu jeitinho. Vou colocar uma outra nuvem aqui. Tcharam! Vejam que legal que ficaram os nossos desenhos. E a gente tem aqui uma turma de sapo muito divertidos, muito alegres. Recadinho da Mara! No Recadinho da Mara é quando a gente lê junto a palavra de Deus. E hoje nós estamos falando sobre o medo. A Bíblia traz muitos textos que falam sobre o medo. Nós encontramos muitas vezes na Bíblia textos bíblicos, versículos da palavra de Deus que dizem não temas. Não temas quer dizer não tenha medo. E hoje nós vamos ler 2 textos que falam a respeito disso. Então, mãe, cadê minha Bíblia? Pega sua Bíblia e abre no Antigo Testamento, no livro de Salmos. O número grandão é o 56. Salmo 56. E o versículo é o 3, o número pequenininho, 3. Salmo 56, 3. E o texto bíblico diz bem assim: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Salmo 56, 3. Vamos ler de novo? Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Nos momentos em que a gente está sentindo muito medo, nós podemos orar e pedir para Deus nos dar proteção, segurança. E toda vez que nós pedimos, nós podemos ter a certeza que Deus vai cuidar de nós. Ele vai nos dar o quê? Segurança, segurança em Deus. Aqui atrás, ó, nós temos o coração medroso. O coração que nos ensina sobre o medo também. E aqui tem um outro versículo lá de Salmo 23, 4, que diz assim: ainda que eu ande por um vale escuro. Quem tem medo de escuro? Tem criança que tem medo de escuro. Como a morte, não terei medo de nada. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada. Por que que a gente não vai ter medo? O Salmo continua dizendo: pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Salmo 23, 4. Ai, que lindo! Que maravilhoso é saber que nós sentimos medo. Não tem problema sentir medo. Olha essa menina, tá com carinha de medo. Aqui também representa o medo. A Estela aqui com medo. Não faz mal a gente sentir medo. O que a gente não pode é deixar o medo nos dominar. E nos momentos em que estamos sentindo medo, precisamos nos lembrar que nós temos um Deus que cuida da gente. Ai, foi lindo o Bíblia de hoje, não é verdade? Nós vamos continuar falando sobre os sentimentos. E eu espero você no nosso próximo programa. Tchau! Deus abençoe!